Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aula de História com o professor Pedro. E claro, nossa aula do capítulo número 16, né? Nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre a Igreja e o poder na Idade Média, tá certo? A gente já estudou sobre o feudalismo no capítulo anterior e agora vamos aprofundar sobre o papel da mais importante instituição da Idade Medieval, tá certo? Que é a Igreja Católica, tá bom? Então, foca aí, foca nesse conteúdo, foca nessa temática que agora a gente vai aprofundar, tá certo? Então, para a gente entender isso daí, a gente tem que compreender, por exemplo, né, a lógica da Igreja na Idade Média. A gente tem que entender os antecedentes. E quais foram os antecedentes? Que os vários bárbaros, né? Quem eram os bárbaros? A gente já sabe que eram os povos que não falavam o latim, na visão dos romanos, tá bom? Então, esses povos bárbaros, eles vão conquistar o Império Romano e vão formar vários povos romano-germanos, porque, claro, esses povos chamados de bárbaros eram chamados por, eles se autodenominavam como povos germanos, tá certo? E a gente sabe que os povos germanos eram povos de diferentes origens, tá certo? Então, o feudalismo, né, que a gente já estudou sobre ele vai predominar enquanto sistema social, cultural e econômico, tá bom? O feudalismo cumpre esse papel aí. Agora vamos ver, por exemplo, o papel da igreja, porque ela vai sobreviver, né, e vai ser incorporada à cultura germânica. Porque, claro, os povos germânicos, eles não tinham, por exemplo, a religião cristã como religião oficial, mas eles vão adotar essa religião como estratégia de poder, tá certo? Então, a partir do Império Carolíngio, a partir do governo de Carlos Magno, né, a igreja ela vai ganhando cada vez mais poder, porque o imperador Carlos Magno, ele vai adotar o cristianismo, né, como religião oficial de todo o seu império. Tanto a parte franca, né, tanto a parte franca como também os seus territórios dominados. Então o catolicismo vai estar extremamente forte nesse momento. Então, como se dividia a igreja nesse período? Né? Como acontecia a divisão da igreja na Idade Média? Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe, quem é católico vai, e quem não é também, percebe que todos os domingos e também alguns dias da semana acontecem várias missas nas comunidades, nos povoados e também dentro das cidades, né? Dentro das cidades. Então vai haver, por exemplo, a formação dessas igrejas, dessas missas. Só que a gente sabe também que existem os mosteiros. Aqui em Arapiraca mesmo tem o Mosteiro da Natividade do Senhor, né? Ali perto do bairro Boa Vista, não é verdade? E esse mosteiro tem o quê? Tem a intuição, a ideia de quê? De formar pessoas, né? Pessoas que entendam e desenvolvam a palavra do Senhor, não é verdade? Do Senhor Deus, na perspectiva do catolicismo. Então, essas pessoas, você pode perceber que elas não andam muito nas missas, não estão muito presentes nessas ações, como é que eu posso dizer? Mais públicas, mas elas ficam mais reclusas em retiro dentro desses mosteiros, né? Tem essa especificidade também dentro da própria igreja. Então a gente vai entender essas divisões a partir daqui, tá certo? E a importância que cada uma vai desenvolvendo, tá bom? Então, a partir do momento que a igreja ela para de ser perseguida pelos germanos e passa a ser incorporada agora na própria cultura, a igreja ela vai ter um poder tão grande e vai ser tão complexa, vai se tornar tão complexa que vai ser necessário uma divisão entre o próprio clero, tá certo? Começando pelo clero regular e o chamado clero secular, tá bom? Então bora lá. O clero regular é basicamente aquele povo, aqueles religiosos que ficam dentro dos mosteiros, né? Como os monges, os abades, né? As freiras, esse povo que fica mais recluso dentro dos mosteiros, tá certo? Mas também vai ter o clero secular, que é o clero que faz parte principalmente o povo que sai fazendo as pregações, evangelizando, celebrando missas, presente nas festas de padroeiro. A gente pode exemplificar com quem? Com os padres, né? Os párocos, os bispos, os arcebispos e o próprio Papa, principal líder da Igreja Católica, tá certo? Então a gente vê, por exemplo, aqui uma representação do chamado clero secular. Eu peguei aqui, por exemplo, a foto do Athelstan, que é um monge da série Vikings, né? Ou Vikings, você chama como você quiser chamar, e ele representa, claro, o clero regular, tá certo? Mas também tem a figura do clero secular, que a gente traz, por exemplo, a figura do Papa Francisco como principal líder da Igreja Católica
desde 2013, não é verdade? E ele representa o chamado clero secular. Então, quando a gente entende toda essa estrutura da igreja, como ela acontece e como ela se torna a religião oficial, né, principalmente da maior parte da Europa, a gente vai ver o quê? Que a igreja ela vai nortear os principais governos, tá certo? A igreja ela vai, por exemplo, crescer numa proporção tão grande porque ela vai exercer uma maior influência sobre as terras da Europa. Tanto é que no seu auge, a Igreja Católica ela vai ter, em média, 1/3 de todo o território europeu em suas mãos, tá certo? Isso por quê? Porque a maioria dos reis, dos imperadores, eles já estavam convertidos à fé católica. Então, muitos deles doavam grande parte de seus territórios para a própria igreja. Então, vai acontecer a formação desses reinos aí. A gente viu que um dos mais importantes e significativos reinos foi justamente o reino do imperador Carlos Magno, né? Que foi o Império Carolíngio. Só que, claro, esse império ele vai entrar em declínio, a gente viu que ele entra em declínio, e a partir do declínio do Império Carolíngio, vai iniciar agora um novo império significativo, muito significativo, que vai ser o chamado Sacro Império Romano-Germânico, tá certo? Sacro vem de sagrado, então já percebe o quê? Uma relação de política com a religião. Aí a gente vai perceber o quê? Uma chamada teocracia, que é quando o governo político está vinculado à religião, tá certo? Então os estados, o Estado poderoso ele vai surgir na Idade Média, né, a partir da união desses vários povos europeus na tentativa de restabelecer a glória do antigo Império Romano do Ocidente. Então a gente sabe o quê? Que o Império Romano ele entrou em declínio e foi desagregado. Então ele perdeu seu prestígio, tá? Então o Sacro Império Romano Germânico ele surge com a ideia de quê? De restaurar toda essa glória perdida pelo Império Romano do Ocidente. Então eles vão agora reconstruir esse território. Então um cara chamado Otão I, né? Otão I, ele foi coroado pelo Papa João XII após dominar a Itália, tá certo? E ele foi o cara precursor do chamado Sacro Império, né? O Sacro Império da Itália. Embora ele ainda não tivesse nome, tá certo? Ele ainda não tinha essa denominação. Só que o filho dele, Otão II, foi ganhando tanto poder e ficou tão mais poderoso que o pai, que quando ele foi assumir enquanto imperador, ao mesmo tempo ele já se declarou também imperador de Roma, tá certo? Imperador romano. Então ele passou por vários nomes, né? Esse império foi passando por vários nomes, e no ano de 1512, esse império passou a se chamar Sacro Império Romano Germânico, tá certo? Porque era um império católico, né? Só que ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi iniciado por um imperador germânico, que também se autoproclamou imperador também de Roma, tá bom? Então foi o Sagrado Império Romano Germânico, né? O Sacro, tá certo? No auge desse império, ele ocupou territórios pertencentes à Alemanha, à Áustria, à Bélgica, à Holanda, Luxemburgo, República Tcheca, né? Vários lugares. A gente já sabe o quê? Que foi um regime de teocracia e, posteriormente, aquele regime que a gente entende como cesaropapismo. Não precisa mais explicar o cesaropapismo porque vocês já estão cientes, tá certo? E aqui vai haver justamente essa expansão de todo esse Sacro Império Romano Germânico, tá certo? Você pode perceber que ele vai abranger quase que toda a Europa, tá bom? Então, tá aí a dimensão territorial desse Sacro Império Romano Germânico. Outra coisa que faz se destacar nesse período, né, nesse período da Idade Média e também no período conhecido como Sacro Império Romano Germânico, vai ser também o regime da Inquisição, tá certo? A Inquisição vai ser o quê? O Tribunal do Santo Ofício, que é aquele tribunal formado dentro da própria igreja para punir os hereges, tá certo? Então, o que era considerado um herege? A pessoa que cometia heresia. E quem cometia heresia, né, era condenado a várias punições na Idade Média, e a mais severa delas era o quê? Condenado à morte, tá bom? E essa condenação à morte acontecia de diversas formas, podia ser por esfaqueamento, por enforcamento, e dependendo da barbaridade, né, considerada pela igreja que a pessoa tivesse cometido, ela chegava a ser
queimada viva em praça pública, tá certo? Então, a pessoa que era acusada de heresia estava sujeita a punições. E a heresia era o quê? Adultério, furto, homossexualidade, tudo isso era considerado heresia nessa época, tá bom? Tanto é que muita gente vai considerar esse período conhecido, vai chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque a produção científica nesse período vai ser extremamente baixa. As pessoas não tinham o poder de, por exemplo, falar de acordo com a razão, mas tudo era baseado na religião. Então tudo que fosse de encontro aos dogmas católicos era considerado heresia. Então a ciência foi extremamente reprimida, tá bom? A gente sabe que um cara chamado Giordano Bruno, né, ele foi queimado na fogueira porque ele disse que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, tá certo? Então ele foi queimado na fogueira por conta disso, né? O próprio Galileu Galilei, ele teve o quê? Que se retratar e dizer que era louco, né? Senão ele ia acabar sendo queimado vivo também, tá bom? Então, muita gente vai chamar de Idade das Trevas justamente por conta desse fator. Mas também nesse período vai surgir muitas bibliotecas, muitas construções, muitas obras públicas. Então a gente também tem que analisar os dois lados também. Só que esse período de obscurantismo foi também extremamente forte, tá certo? Então, pessoal, o conselho que eu dou para vocês é que não deixem de fazer as anotações, de fazerem os grifos, de responderem às atividades, muito menos as do módulo, né? E também fazer as atividades suplementares. Então, pessoal, nossa aula ela vai ficando por aqui, tá bom? Eu quero dizer que é um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês e principalmente através do Google Meet, onde a gente vai aprofundando a nossa discussão, tá certo? Então, pessoal, fiquem bem, até a próxima aula, valeu!